A pecuária de corte teve em 2021 preços em alta, mas também com muita volatilidade. Com a longa suspensão das compras de carne bovina in natura pela China, a pressão sobre os preços do boi gordo em setembro e também em outubro trouxe a maior queda percentual desde a implantação do Plano Real. 2021 foi um ano de aprendizado. Quem diz isso é Lígia Pimentel, médica veterinária, pecuarista e diretora da Agrifato Consultoria. Ela conversou hoje com Walter Pulga Júnior e indica 2022 um ano de engorda rápida. Vamos acompanhar a entrevista. O mercado do boi gordo teve alguma reação no final do ano, assim que ocorreu a retomada das importações da China. Lígia Pimentel está conosco agora e faz uma avaliação do que foi 2021 para a pecuária brasileira. Lígia, foi um ano bom para a pecuária ou foi um ano ruim? Fala, Pulga, obrigada pelo convite. Foi um ano positivo, a gente não pode falar que não foi, mas com muita volatilidade. E a volatilidade, ela imprime um risco na atividade, né? Qual que é seu risco? Seu risco é ter comprado a reposição no começo do ano, ou no final do ano passado, e ter caído a venda dessa reposição boi engordado, né, justamente entre outubro ou setembro, que é quando a China saiu, os frigoríficos reduziram os abates e a gente viu o preço cair bastante. Em outubro, por exemplo, a gente presenciou, né, visualizou a maior queda percentual para a arroba do boi gordo desde a implantação do Plano Real. Então foi uma queda significativa e levou aí muitos produtores a comercializarem abaixo do que pretendiam ou a contabilizar prejuízo operacional no meio daquele furacão que passou. E aí alguém pode me falar, olha, Lígia, mas eu segurei o boi, eu vendi o boi depois em novembro. Bom, se você tivesse segurado o boi por 40, 45 dias, que é o que demorou aí entre o fundo do preço até a China voltar, com certeza você teria acumulado aí diárias caras, porque a gente sabe que o insumo subiu muito, né? O insumo nutricional, os insumos dolarizados, o custo de produção, ele estava bem acelerado, bem alto, né? Agora no final do ano. Então isso levou a diárias que neutralizaram essa alta, né? A pagar diárias dentro da fazenda para aquele boi se manter engordando, gordo, se alimentando, né? Que acabavam neutralizando esse movimento. Então assim, não teve muito ganho, né? Para quem teve que vender de maneira programada, já prevista, os animais no fim do ano, entre novembro e dezembro, sim, foi interessante. Mas quem foi obrigado a vender entre setembro e outubro acabou levando tinta aí, uma operação que muito possivelmente ficou negativa. Para você ver a volatilidade do mercado, né? E volatilidade, como eu falei, imprime risco. Então foi um ano de balanço positivo, eu acho que foi um ano de muito, muito aprendizado, mas que trouxe riscos acima do que nós estamos acostumados a enfrentar, tá? Então fica esse aprendizado aí para a gente levar de 2021. Bom, estamos no final do ano, Lígia, e o repasse do preço do boi gordo, agora na faixa de 327, 330 arroba, últimos dados do CPEA nesse final de ano, mostram que o repasse para preço da carne no atacado e para o consumidor não está acompanhando a alta do boi gordo. Temos aí muita dificuldade para o consumo interno ter uma recuperação e os preços internos da carne subirem? A gente viu a carne chegar, o boi casado, por exemplo, a R$19,50, né? O máximo aí, R$19,30. Depois ele acabou se fixando naquele valor, não conseguiu ultrapassar. Por quê? Nós temos uma situação bastante complexa sob o ponto de vista macroeconômico, né? O desemprego ele é recorde e a gente tem uma inflação acumulada, um IPCA acumulado de 12 meses que já ultrapassou 10%. Então isso inviabiliza o aumento do consumo de carne por parte do consumidor. Mas o que aconteceu, principalmente entre setembro e majoritariamente em outubro, Pulga? Os frigoríficos, sem saber o que ia acontecer, né, com China, num primeiro momento, depois da notícia da suspensão da certificação de carne que a gente proveria para eles, passou a não prover mais, eles reduziram o volume de abates. Então, como reduziram o volume de abates, reduziram, consequentemente, a produção de carne e a disponibilidade interna. Então, a carne voltou a subir nesse momento. Não necessariamente porque o consumidor estivesse levando essa carne para casa, mas sim porque a oferta desse produto era menor, tá? Num segundo momento, em novembro, o boi voltou a subir, né?
os frigoríficos voltaram a abater, mas tinha uma oferta acumulada desses animais que não foram abatidos entre setembro e outubro. E o que aconteceu nesse momento? A gente levou uma oferta maior para o varejo aqui, sem China para escoar. E aí a carne voltou a cair. Então a gente tem um limite para o consumidor brasileiro, mas esse limite de preços, ele também está extremamente ligado, a gente sabe, equilíbrio entre oferta e demanda, que leva aos preços, né? Ao preço referência daquele momento. Então, se a gente voltar a reduzir a oferta, pode ser que a gente consiga ultrapassar esse valor da carne de R$19,50, R$19,30, né? E agora o que a gente sente é uma falta de oferta de novo, nessa virada de ano, que é costumeira também. Mas olha, em janeiro a gente vai ter que lidar com falta de pastagens ainda. Por quê? Porque as geadas sequenciais ao longo desse ano e a pluviosidade abaixo da média castigaram sobremaneira as pastagens. Nós temos regiões que divergem nisso, mas se você pegar o Brasil Central, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, sul de Goiás, tá? Você vai ver que a gente, Paraná, Rio Grande do Sul, você vai ver que a gente teve um problema com a recomposição dessas pastagens, porque elas foram muito castigadas. Já se a gente pegar, principalmente Mato Grosso, da metade para cima, Pará, Tocantins, Rondônia, não sofreram com esse problema. Então, a gente tem diferentes regiões com diferentes problemas para enfrentar. Mas isso significa, sim, uma porção importante da produção brasileira com dificuldades em recuperar pastagens. Então, nós temos um alto teor esse ano de pastagens degradadas. Janeiro, se vocês percorrerem por aí, e a gente está fazendo isso, inclusive, com a equipe, pegando relatos de clientes, vocês vão ver que a gente tem muita pastagem degradada. Nós temos clientes que aplicam pacotes de tecnologia altos, tá? E que fizeram a adubação da pastagem e não estão vendo a resposta da pastagem condizente com o que eles acreditavam que deveria ser mediante uma ação como é a adubação. Ou seja, a gente acha que não vai ter boi gordo de pastagem suficiente ainda em janeiro para deprimir o mercado, tá? Um segundo ponto importante da análise de oferta é que janeiro, a oferta de animais confinados, a gente sabe que tem gente que nós sabemos que tem gente que gira boi, gira confinamento o ano todo, tá? Alguns estáticos giram o ano todo, tá? Esses caras ainda não conseguiram, eles vão ver em janeiro o reflexo do que aconteceu em outubro, que foi o pânico absoluto, ninguém sabia o que ia acontecer. O boi caía, chegamos a registrar negócio, a ver negócios registrados em 260. Hoje nós estamos falando de um boi de 320, desculpa, tá? Então, assim, é muita oscilação, é muita volatilidade. Como bateu o pânico em outubro, 90 a 100 dias depois, cai em janeiro. Então a gente acha que janeiro vai contar com uma oferta pequena. Ah, Lígia, mas já tem boi de pasto compondo as escalas de abate? Sim, 5%, 3%, 7%, é pouco, tá? E daqui até janeiro a gente acha que não vai mudar muito. Então não vai ter nem boi de pasto, nem de confinamento nesse janeiro. A gente vai postergar o pico da entre-safra, tá? Muito possivelmente para janeiro. Então, com a volta de China, pode ser que a gente consiga imprimir novas altas no mercado atacadista, tá? Repassar novas altas. Por quê? Por falta de oferta, não porque o consumidor esteja muito disposto e permeável a novas altas. Acho que isso que tem que ficar claro. O consumidor, de fato, Puga, está muito, muito baqueado, muito minguado pelo desemprego e pela inflação. Bom, vamos então fazer tentar, vamos dizer assim, você não tem bola de cristal, mas como devemos olhar para 2022? Até janeiro, você já falou, estamos enfrentando aí o resultado de outubro, novembro. E para o restante de 2022, qual é a expectativa diante dessa situação? A gente acredita em um primeiro semestre, o primeiro bimestre, né, de preços um pouquinho mais firmes, porque nós vamos pagar a conta dessas geadas que não são comuns e que aconteceram de maneira sucessiva, né? Então isso vai cobrar o seu preço com certeza. O pessimismo de outubro também vai cobrar o seu preço, tá? 2022 é um ano de eleição, ano eleitoral tipicamente acaba atraindo muitos trabalhos temporários, né? Então tem distribuição de grana, o fundão eleitoral está aí para isso, a gente já viu, né, a notícia dos 5,7 bilhões, é uma grana assim bem grande, se você dividir pelo número de habitantes aqui no Brasil, dá uns R$30 por habitante, é bastante, tá? É extremamente elevado, e isso vai ser distribuído de uma forma ou de outra, que sejam gráficas, que seja pessoas abanando bandeirinhas no centro da cidade, enfim, a gente sabe que tem uma renda extra aí. Tem o Auxílio Brasil também para segurar um pouco as pontas, né? Acaba ajudando. Então, assim,
Pode ser um ano de preços sustentados, mas nós não acreditamos em alta explosiva porque o consumidor está baqueado. Então, se você pegar, por exemplo, a eleição de 2018 ou a eleição de 2014, em que nós já tínhamos problemas macroeconômicos gravíssimos, inflacionários e de desemprego, você vai ver que o boi não explodiu naqueles anos. Ele se manteve sustentado, ele mostrou sazonalidade, ele respeitou a sazonalidade entre safra e entre safra, mas ele não explodiu. Por quê? Nós já tínhamos uma situação macroeconômica complicada. Nas eleições anteriores, sim, ele explodiu, porque a gente tinha uma economia um pouco mais controlada, né, muito impulsionada aí pelo boom das commodities, tá? Que é o que a gente viveu em 2020. Então, o boom das commodities que levou o boi para cima junto foi em 2020. Não casou com o cenário eleitoral como aconteceu em anos anteriores, tá? Então, agora a gente tem um descasamento entre inflação e boom de commodities. É muito interessante a gente lembrar disso. Então, em 2010 teve boom de commodities e teve ano eleitoral. Juntou tudo numa alta exuberante de 30 e poucos %. Tá? Isso agora aconteceu para a gente em 2020. Então, a gente não acredita que sobre muito espaço para isso acontecer em 2022. Mas, ainda assim, devemos ter um ano sustentado. Por quê? Principalmente no começo do ano por baixa oferta. E segundo, porque o ciclo pecuário ele ainda não deu o sinal derradeiro de virada. Ele deu o sinal derradeiro, sim, de luz amarela. Tá? Então, nós começamos já a bater fêmeas, a margem da cria já começou a se desfazer um pouquinho, tá? O bezerro não conseguiu renovar aquelas máximas explosivas mais, mas isso ainda não caiu sobre a pecuária, sobre o boi gordo, né, especificamente. Entendemos que deverá começar a cair na virada de 2022 para 2023. A gente acreditava que fosse no começo de 2022, mas dado o abate acelerado de novilhas, de animais, de fêmeas jovens, isso foi postergado, a gente teve que revisar esse panorama. Então, isso deve trazer aí uma entrada, um gostinho de fase de baixa de ciclo pecuário na virada de 2022 para 2023. Então, ainda é um ano de negociar bem. Mas para o pecuarista, olha que interessante, Pulga, ficam interessantes as estratégias de engorda rápida, de giro rápido, tá? Para quem pensa em comprar bezerro em 2022 para entregar em 2023, 2024, fica desinteressante, não fica mais legal. Por quê? Porque possivelmente vai vender esse animal terminado justo na fase de baixa do ciclo. Ah, Lígia, o que me resta fazer então? Eu sou o criador, né? Bom, resta você sair desse período de alta que a gente está vivendo agora, terminando de viver agora com um caixa um pouco mais robusto, focar no planejamento estratégico, para aumentar a capacidade de suporte da fazenda, para aumentar, melhorar os indicadores zootécnicos, tá? E aumentando principalmente a capacidade de suporte da fazenda dentro de um plano bem feito, de um plano bem estruturado. Quando você tiver terminado esse plano, é justamente a hora de lotar a fazenda com reposição barata. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente imagina que o produtor sai agora com caixa mais robusto, usa esse caixa para reinvestir na atividade e no momento de finalizar esse planejamento, ele lota a fazenda com animais mais baratos, principalmente perante a troca, tá? Porque lembrem, o bezerro ele não cai em termos reais, ele em termos nominais, ele cai em termos reais. O que isso significa? Que ele sobe menos do que o custo de produção nos momentos de fase de baixa de ciclo. Então, se você ficar esperando preço, o bezerro não vai voltar para os valores de 2014, para os valores de 2017, tá? Ele possivelmente vai continuar próximo dos valores atuais, mas ele vai variar abaixo dos custos de produção. E quando a margem da cria estiver baixinha, aquele é o momento de se lotar a fazenda com mais cria. Então tem essas duas estratégias, né? Para quem faz giro curto e para quem dá tiros mais longos. Bom, você acaba de ouvir Lígia Pimentel, diretora da Agrifato, uma das mais conhecidas e respeitadas analistas do mercado pecuário de corte do Brasil. Agradeço mais uma vez a entrevista da Lígia, Walter Pulga Júnior, de São Paulo.